temos, meus amigos, vamos dar sequência ao nosso estudo. Já vimos aqui as primeiras regras de negação, as leis de De Morgan, como se nega o conectivo i, como se nega o conectivo ou, e vimos, agora por último, uma regra importantíssima, a negação da estrutura condicional. Ainda nos resta ver como se faz a negação da disjunção exclusiva e a negação da estrutura bicondicional. Vamos juntos, vamos lá, rapidamente aqui. Dê uma olhadinha, por favor. Vamos construir aqui, bem rapidinho, a nossa tabela verdade para duas proposições simples. Coluna do P, alternância de dois verdadeiros, alternando-se com dois falsos. Coluna do Q, alternância de um verdadeiro e um falso, um verdadeiro e um falso. E agora eu quero construir a coluna do ou P ou Q. Coluna esta que você já conhece bem. Você já conhece porque já vimos, já tratamos a respeito da estrutura da disjunção exclusiva. O mnemônico é a frase do José. Ou José é culpado, ou José é inocente. Se eu digo que é verdade que o José é culpado, mas também é verdade que o José é inocente, esta disjunção exclusiva é falsa. Se eu digo que é verdade que o José é culpado e falso que ele é inocente, ok, pode ser verdadeiro. Se eu digo que é falso que ele é culpado e verdade que ele é inocente, ok, pode ser verdadeiro. Mas também não pode ocorrer de ser falso que o José é culpado e falso também que ele é inocente. Não pode isso. Deixa guardadinho aí a coluna da disjunção exclusiva. E agora vamos aproveitar o ensejo e construir nova tabela verdade. Coluna do P, alternância de dois verdadeiros, alternando-se com dois falsos. Coluna do Q, alternância de um verdadeiro e um falso, um verdadeiro e um falso. E agora eu quero construir a coluna da seta dupla, da estrutura bicondicional, estrutura do conectivo se e somente se. Vamos lá. O mnemônico do se, somente se, já sabemos, é um nó que tem que amarrar as duas pontas para que ambas tenham o mesmo valor lógico. Na primeira linha, verdadeiro antes do nó, verdadeiro depois do nó, o nó funcionou, marque verdadeiro. Porém, na segunda linha, verdadeiro antes, falso depois do nó, este nó falhou. Na terceira linha, falso antes, verdadeiro depois do nó, esse nó falhou. Na última linha, falso antes do nó, falso também depois do nó, esse nó funcionou perfeitamente. O que eu quero agora é que nós façamos uma análise em relação aos resultados finais da coluna da estrutura do ou, disjunção exclusiva, e da coluna da bicondicional do se e somente se. Então, analisando esses dois resultados, dessas duas tabelas verdade, vemos algo de curioso. Quando a disjunção exclusiva é falsa, a bicondicional é verdadeira. A bicondicional é verdadeira. Porém, quando a disjunção exclusiva é verdadeira, a bicondicional é falsa. Ou seja, os valores lógicos da bicondicional são sempre os valores lógicos contrários à da estrutura da disjunção exclusiva. De sorte que se você quisesse aqui construir a coluna da negação, a negação da disjunção exclusiva, o que aconteceria? Quando a disjunção exclusiva é falsa, sua negação é verdadeira. Quando a disjunção exclusiva é verdadeira, sua negação é falsa. Quando a disjunção exclusiva é verdadeira, a sua negação é falsa. Quando a disjunção exclusiva é falsa,
a sua negação é verdadeira. E aí recairíamos precisamente no mesmo resultado da estrutura bicondicional. A mesma coisa vale aqui. Se você resolvesse fazer a negação da estrutura bicondicional, quando ela é verdadeira, sua negação é falsa. Quando ela é falsa, a negação é verdadeira. Quando é verdadeira, a negação é falsa. E este resultado coincidiria precisamente com o resultado da estrutura da disjunção exclusiva. Conclusão, meus amigos, a negação da disjunção exclusiva ou P ou Q é a estrutura bicondicional P, se e somente se que. E vice-versa, a negação da estrutura bicondicional P, se e somente se que é nada mais, nada menos do que a disjunção exclusiva ou P ou Q. Guarde isto. Existe uma relação entre disjunção exclusiva e estrutura bicondicional. Que relação é esta, professor? Relação de negação. Uma é a negação da outra, quer você indo, quer você voltando, é a mesma coisa. Ok, gente? Ah, professor, muito bem. Então aqui a gente já pode, só a título de recapitulação, fazer aqui um resuminho em uma página só. Como é que eu nego? Como é que eu nego a promessa do i? Como é que eu nego a promessa do ou, a disjunção? Como é que eu nego a estrutura condicional, o se então? Como é que eu nego a disjunção exclusiva, ou P ou Q? Como é, finalmente, que eu nego a estrutura bicondicional, o se e somente se? Esta tela que vamos preencher agora tem que estar necessariamente gravada na sua cabecinha, na sua mente, na sua memória, na sua lembrança. Porque isto aqui, com toda certeza do mundo, é uma questão de prova de raciocínio lógico em qualquer prova de concurso, independentemente da banca. As duas primeiras regrinhas aqui, conhecidas como leis de De Morgan, são aquelas em que você nega a conjunção, promessa do i, e nega a disjunção, a promessa do ou. A regra é uma só. Negam-se as duas partes. Eu nego o P, eu nego o Q. Eu nego o P e nego o Q. E troca-se o conectivo. Se eu quero negar o conectivo i, na negação aparece o conectivo ou. Se eu quero negar o conectivo ou, na sua negação aparece o conectivo i. Vamos lá, como é que eu faço a negação da estrutura condicional, estrutura do se então? O mnemônico para nós é a regrinha do menino teimoso, né? Meu filho, se chover, então leve o guarda-chuva. O menino não vai obedecer, ele pensa, está chovendo. Repete a primeira parte. E o que? Eu não levo o guarda-chuva. Está chovendo e eu não levo o guarda-chuva. Ótimo. Então a negação, só frisando mais uma vez, a negação da condicional é uma conjunção, é o conectivo i. A negação da condicional jamais será outra condicional. Guarde isso. Para negar a disjunção exclusiva e para negar a estrutura bicondicional, acabamos de ver que entre essas duas existe uma relação. Qual? Uma é a negação da outra. A negação da disjunção exclusiva é o P, se e somente se que. A negação da bicondicional é ou P ou Q.
Ótimo, aqui estão as 5 primeiras regrinhas, tá, de negação de proposições compostas. Professor, esta tela resume tudo o que eu preciso saber a respeito de negação? Ainda não. Por quê? Porque muitas questões de prova aparecem pedindo que você faça a negação de uma frase, de uma sentença, muitas vezes de uma proposição simples, trazendo consigo algumas palavras-chave. E estas palavras-chave são algum, nenhum e todos. Como é que eu negaria a frase algum filósofo é poeta? Como é que eu negaria a frase nenhum filósofo é poeta? Como é que eu negaria a frase todos os filósofos são poetas? Então, existem algumas regrinhas muito simples, muito fáceis de serem aplicadas para a negação de frases que trazem estas palavras-chave, algum, nenhum e todos. E vamos aprender essas regrinhas exatamente agora. Vamos juntos, vamos lá. Olha como é fácil, gente. Se eu quero negar uma frase que começa com algum ou suas variações, tá? Ou suas variações. Quais são as variações de algum? Algum, alguma. Alguns, algumas. Mesma regra. São as mesmas regras, tá? É a mesma regra, melhor dizendo. Então, a negação de algum é o nenhum. Ah, professor, ó. A negação de algum é nenhum. É assim que você nega a palavra algum, trocando algum por nenhum. Se a frase é, eu quero negar a frase algum filósofo é poeta. Como é que fica a negação? Aí você vai pensar, o que eu tenho que negar aqui é a palavra-chave. E a palavra-chave é algum. A negação fica nenhum. Nenhum filósofo é poeta. Só isso, professor? Só para negar o algum, nega-se trocando o algum por nenhum. Tá? E olha como a regrinha é legal, gente. Ó. Olha como é legal essa regrinha, porque ela fica muito fácil. Porque ela é um caminho, é uma regra de ida e volta. Da mesma forma que a negação do algum é o nenhum, a negação do nenhum é o algum. Ah, muito bem. Então, se eu quisesse negar a frase, presta atenção, se eu quisesse negar a frase, vamos lá. Para negar a frase, nenhum filósofo é poeta. Como é que se faz a negação desta frase? Aí você procura. Existe alguma palavra-chave? Sim, ali está. A palavra-chave é nenhum. Aí você se recorda. Qual é a negação de nenhum? A negação de nenhum é algum. Portanto, a negação de algum filósofo é poeta seria algum. A negação de nenhum filósofo é poeta seria algum filósofo é poeta. Simplesmente isso. Basta que você troque o nenhum por algum. Só isso, tá? E não acrescenta mais nada na frase. Questões de prova como essa, entre as alternativas, fatalmente haverá uma alternativa que diz assim, ó. A negação de nenhum filósofo é poeta será algum filósofo
Algum filósofo não é poeta. Algum filósofo não é poeta. Já está errado. Já está errado por quê? Porque para você negar o nenhum, uma frase que começa com nenhum, você simplesmente troca a palavra-chave nenhum pela palavra-chave algum e não mexe mais no restante da frase. O restante da frase tem que permanecer inalterado. Se você acrescenta qualquer nova palavra ao restante da frase, você tornou aquela negação errada, tornou-a equivocada, ok? Agora, o que é que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Para mais o quê? Para mais o seguinte, o algum é uma palavra-chave que tem vários sinônimos, ou seja, o algum pode ser reescrito de algumas maneiras diferentes. Afirmar algum filósofo é poeta é o mesmo que afirmar que ao menos um filósofo é poeta. É a mesma coisa que dizer pelo menos um filósofo é poeta. No mínimo um. No mínimo um filósofo é poeta. Existe um filósofo que é poeta. Então, estas expressões, ao menos um, pelo menos um, no mínimo um, existe um, tudo isto aqui funciona como fazendo às vezes de algum, como sinônimo de algum. Então, se na prova a questão traz a frase nenhum filósofo é poeta e pede expressamente que você encontre a negação desta frase, a resposta correta poderia ser algum filósofo é poeta, ao menos um filósofo é poeta, pelo menos um filósofo é poeta, no mínimo um filósofo é poeta, existe um filósofo que é poeta. Ok, gente? Então, como é que eu memorizo, professor, finalmente, a regrinha da negação do algum e do nenhum? Basta lembrar que algum rima com nenhum. Algum rima com nenhum. Daí você já sabe, ó, essas duas palavras-chave estão intrinsecamente relacionadas com uma relação de negação. Um é a negação do outro. A negação do algum é nenhum. A negação do nenhum é algum. Como é que eu me lembro disso? Lembrando que algum rima com nenhum. Cuidado para a armadilha. Muitas questões de prova já foram cobradas, tá? Muitas questões de prova já foram cobradas tentando fazer isso com você, ó. Tentando fazer a negação de uma frase que começa com nenhum, sendo expressa com todos. Olha aí, ó. Será que isso está certo? Muita gente que não conhece a regrinha correta acaba se deixando enganar por essa pegadinha. A pessoa pensa assim, nenhum é o contrário de todos. Não é. Contrário, negação de nenhum não é todos. A negação de nenhum é algum. Ah, professor. Então, se a ESAF, a Carlos Chagas, o CESP, a VUNESP, a FGV, Consulplan, qualquer outra banca tentar fazer com que você negue uma frase que começa com nenhum, negando-a com o início todos, você já dirá, opa, está errado, tá? Então, relacione sempre, ó, algum rima com nenhum.
A negação de nenhum é algum, a negação de algum é nenhum. Professor, e a negação do todos? Se eu disser assim, ó, todos os filósofos são poetas. Todos os filósofos são poetas. Está aqui a minha frase. Palavra-chave. Palavra-chave é a palavra todos. E a questão vai pedir agora que você faça a negação desta frase. Aí você pensa, olha lá, ó, você pensa assim, ó, todos os filósofos são poetas. Negar uma frase é afirmar que ela não é verdadeira. Se não é verdade que todos os filósofos são poetas, para que não seja verdade que todos os filósofos são poetas, bastaria que houvesse pelo menos um filósofo que não fosse poeta. Se houvesse pelo menos um filósofo que não fosse poeta, já não seria verdade que todos os filósofos são poetas. Daí você vai entender comigo que a negação de todos se faz com duas partículas, vamos lá, vamos aqui para o quadro. A negação de todos, é algum não. Ah, professor, muito bem. Então, a frase original diz, todos os filósofos são poetas. Como é que fica a sua negação? Algum filósofo. O não vem antes do verbo. O não tem que vir antes do verbo. Não são poetas. Né? Aliás, desculpe, não é poeta, né? Algum filósofo não é poeta. Pronto, aqui está. Tá certo? Então, veja, a negação do todos se faz com algum não. E você já aprendeu comigo que algum é sinônimo de ao menos um, pelo menos um, no mínimo um, existe um. Ou seja, vamos lá de novo. Para negar esta frase, todos os filósofos são poetas, eu posso dizer, algum filósofo não é poeta, e no lugar de algum, ao menos um filósofo não é poeta, pelo menos um filósofo não é poeta, no mínimo um filósofo não é poeta, existe um filósofo que não é poeta, ok? Então guarde essa regrinha, a negação do todos é algum não. E quando eu falo todos e variações, todo, toda, todos, todas, ótimo. É a mesma regra, ok? Lembrando que o algum admite vários sinônimos. Algum, pelo menos um, ao menos um, no mínimo um, existe um. O que é bom de você memorizar aqui é que, mais uma vez, temos uma regra que ela vale indo e vale voltando. A negação de todos é algum não, tá? E na regra voltando, a negação de algum não é o todos. Também já caiu em prova, professor? Sim, já várias vezes encontramos questões de prova que trazem uma frase com a estrutura algum não. Que eu tenho a lembrança, caiu uma questão que era assim, a frase original dizia assim, alguns brasileiros não conhecem os seus direitos. Olha como era a frase, ó. Vou colocar aqui, ó. Alguns brasileiros não
conhecem seus direitos. E aí a questão queria que você fizesse a negação desta frase. A questão queria que você fizesse a negação desta frase, tá? Olha, gente, alguém resolvendo essa questão na hora da prova de maneira muito acelerada, muito precipitada, poderia cometer o engano de achar que aqui nesta frase só há uma palavra-chave, que é a palavra alguns. E aí a pessoa ia pensar da seguinte forma: ah, professor Sérgio me ensinou que algum rima com nenhum, tá? Então, se eu vou negar uma frase que começa com algum, eu vou negá-la dizendo nenhum brasileiro. E certamente, entre as alternativas de resposta, uma delas diria exatamente isso. Nenhum brasileiro conhece seus direitos. Ocorre que quando você encontrar na prova uma frase para ser negada, e esta frase começa com algum, alguma, alguns, algumas, procure o verbo da frase, procure o verbo e verifique se antes deste verbo aparece a negação, aparece a partícula não. Porque se for o caso, e é o caso, o que nós temos que negar aqui não é apenas o algum, nós temos que negar o algum não. Ah, professor, e a negação de algum não se faz com quê? Se faz com todos. Basta trocar algum não por todos e manter todo o restante da frase inalterado. Manter todo o restante da frase inalterado. Então, a negação de alguns brasileiros não conhecem seus direitos ficaria como? Todos os brasileiros conhecem os seus direitos. Ah, então é só isso, né, professor? É só trocar o algum não pelo todos, mantendo o restante da frase inalterado, ok? Se por acaso ele colocasse numa das alternativas aqui antes do verbo uma negação, um não, já estaria errada esta alternativa. Já estaria errada, ok? Entendido isso, gente? Ótimo, maravilha. Professor, não é difícil, é só questão de você ficar atento. Então, resumindo aqui as 3 principais regrinhas de negação das palavras-chave. A negação do algum é o nenhum. A negação do nenhum é o algum, já que algum rima com nenhum, nenhum rima com algum. A negação do todos, todo, toda, todos, todas, é algum não. A negação do algum não, tá? Mas para cá. A negação do algum não é o todos. Portanto, cuidado quando você for negar uma frase que começa com algum. Verifique se antes do verbo aparece a partícula não. Se aparecer, a negação vai ser feita como negação de algum não. E negação de algum não é todos. Se não aparecer este não antes do verbo, você vai negar apenas a partícula algum, e a negação de algum se faz com nenhum.
Um detalhezinho para encerrar essa aula. Recentemente encontrei, né, uma banca que dizia assim, ó, a negação de todos também pode assumir um outro formato, tá? Que outro formato é esse? Olha aí, nem todos. Muito bem. Ah, olha aí, professor. Então, pode aparecer em prova uma questão, uma frase que diga assim, uma questão que diga, a negação de, olha lá, todos os concurseiros são felizes. Ah, professor, que maravilha, né? Será que isso é verdade, hein? E aí eu quero que você faça a negação de todos os concurseiros são felizes. Qual é a palavra-chave que vai ser negada? É o todos. Aí nós acabamos de aprender a negação do todos. A negação do todos é algum não. Então eu posso negar esta frase dizendo algum concurseiro não é feliz, tá? Mas também posso negar esta frase dizendo nem todos os concurseiros são felizes. Ah, muito bem. Nem todos os concurseiros são felizes. Afirmar que nem todos os concurseiros são felizes, no final das contas, é a mesma coisa que afirmar que existe algum concurseiro que não é feliz. Ok? Então guarde também, de resto, guarde também a regrinha a negação do todos pode se dar por nem todos e o caminho de volta. A negação de nem todos vai se fazer com todos. E com isto, meus amigos, nós concluímos o estudo do assunto negação. A negação lógica, negação de proposições compostas, negação de sentenças que trazem aquelas palavras-chave que nós aprendemos. Todos, algum e nenhum. Na próxima aula, nós vamos começar um assunto novo, equivalência lógica. Professor, não vai logo resolver questões de negação? Ainda não. Por quê? Porque as melhores questões de concurso mesclam os dois assuntos, a negação de proposições compostas e a equivalência lógica. Então é preciso conhecer os dois assuntos antes de começarmos a trabalhar as questões, ok? O próximo assunto vocês vão ver que é tão fácil quanto o primeiro, tá? É um assunto instigante, é muito legal de aprender e tanto negação quanto equivalência lógica são normalmente, frequentemente cobrados em questões de prova de raciocínio lógico, seja qual for a banca elaboradora. Tudo bem? Daqui a pouquinho então a gente volta. Até já!